sou a engenheira Caroline e hoje nós vamos conversar um pouco sobre as novidades BIM para projetos hidrossanitários. Para quem não sabe ainda o que é BIM, BIM significa Building Information Modeling, ou seja, nós estamos fazendo a construção, modelagem da informação de uma edificação. Então, nada mais é do que pegar a edificação real e passar ela para o mundo virtual. Isso antes dela ser construída. Como vocês sabem, já devem ter ouvido falar, isso evita diversos problemas na obra, né, que a gente pode já antecipar na fase de projeto. E também não deve ser nenhuma novidade para vocês, mas hoje o governo federal ele já instituiu a necessidade de a gente trazer essa metodologia de trabalho, né, esse fluxo de trabalho para dentro das nossas rotinas, né? Então, o que vai acontecer, né? Qual é a tendência? Cada vez mais as pessoas estão se adaptando ao BIM, adaptando o seu fluxo de trabalho em BIM. Quem faz isso atualmente ganha um diferencial, né? Quem vai deixar um pouquinho para depois já não vai ter exatamente esse diferencial, né? Essa pessoa vai estar correndo atrás do que o mercado está exigindo. Então, pessoal, o que eu aconselho, né? Que vocês já deem uma olhada para quem não trabalha em BIM, comece a olhar as ferramentas que existem, e essa que a gente vai mostrar agora é uma ferramenta excelentíssima. O QI hidrossanitário, ele é uma ferramenta específica para a engenharia, né? Para a gente fazer projetos. Porque quando a gente está falando em BIM, vocês devem ver imagens muito bonitas da edificação em 3D. Mas, na verdade, pessoal, isso quando a gente faz um projeto de engenharia, nós temos que garantir que, além da modelagem estar correta, os cálculos estejam também. Para nossa área, isso é o fazer o projeto, né? Que a gente também entregue isso para o cliente. Então, pessoal, é muito importante que a gente tenha uma ferramenta adequada, e é isso que a gente vai ver aqui com o QI hidrossanitário. Ele traz, além dessas vantagens para quem trabalha em BIM, também muitas vantagens para quem não trabalha em BIM. Hoje ele tem diversas ferramentas de dimensionamento, né? Para quem conheceu outros programas aí da AutoQI, como o Hidros, ou até no momento das entregas, né? Porque tem o QI Builder em versões mais antigas também, a gente tem entregas melhores. Então, ele vai trazer, além dessa vantagem de já estar com uma ferramenta adequada para trabalhar em BIM, ele também vai trazer essas vantagens no nosso fluxo de projeto. Vamos conhecer um pouquinho então, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, a primeira coisa que a gente já consegue ver a diferença de um fluxo de trabalho em BIM para um fluxo de projeto tradicional é na criação da edificação, quando a gente vai startar o nosso projeto. Então, essa diferença ocorre porque, quando a gente está trabalhando em BIM, nós precisamos compatibilizar as disciplinas, né? Então, a gente precisa verificar colisões e garantir que todas as disciplinas estejam conversando da maneira correta, né? Como vai acontecer na obra. Então, uma primeira dificuldade que acontece é justamente colocar todas as disciplinas na mesma referência e no mesmo nível. Então, quando a gente inicia uma edificação, inicia um projeto, quando estamos trabalhando em BIM, aqui tem uma diferença bem legal. A gente já pode startar o projeto a partir do modelo de arquitetura. Então, a gente vai pegar a arquitetura como referência, assim como a estrutural utilizou também, e no projeto de instalações a gente vai iniciar o nosso projeto carregando o modelo de arquitetura. Vamos aqui fazer esse procedimento. Eu vou aqui em arquivo, novo, né? Posso criar minha edificação de duas formas. Nova edificação, que seria no processo tradicional, né? Que a gente não importa essa arquitetura, não cria a partir do modelo de arquitetura. E tem nova edificação com modelo externo, que é o que eu vou selecionar aqui. Então, feito isso, agora eu vou buscar, né, a minha edificação. Vou alterar aqui para modelo IFC e vou pegar aqui o meu projeto de arquitetura. Então, vejam, ó, que eu já vou buscar esse modelo, né? Vou colocar aqui hidrossanitário. Escolho a pasta onde eu quero
guardar ele, né? Posso escolher aqui um modelo de projeto e vou avançando. Vou definindo quais projetos eu quero incluir na minha edificação, né? Vou criar aqui um projeto hidráulico e sanitário, né? Só para a gente ver como é que funciona. Vou avançar. E aqui eu posso definindo os dados da minha obra, que isso já sai automaticamente nas nossas pranchas, né? Nos selos das pranchas. E aqui, pessoal, eu vou definir os dados do projeto, né? Então, aqui é uma etapa muito importante, porque a gente vai definir quais as propriedades do projeto que serão utilizadas ali como base para referenciar o nosso dimensionamento. Então, por exemplo, qual a temperatura de recuperação, a intensidade da radiação solar, a altitude com relação ao mar, como ele dimensiona os reservatórios. Aqui eu também vou dizer qual a quantidade de dias de reserva do meu reservatório, como é que eu quero distribuir esse consumo, né? Se é uma residência, se é uma escola, um apartamento e assim por diante, né? A gente vai definindo esses dados. Qual a quantidade de pessoas aqui? Vou colocar aqui, por exemplo, 5. Vou dar um OK e ele já vai calcular o consumo diário. E aqui a gente continua, né, definindo a nossa edificação. Vou avançar e vejam que aqui aconteceu uma situação bem interessante. A gente já tem definido quais são os pavimentos. Por quê? E quais são esses níveis, as alturas dele? Porque a gente já trouxe essa informação da arquitetura. Então, quando a gente está falando de arquivo IFC, que é como ocorre essa importação, que eu importei aqui para dentro para usar como referência, eu estou falando de um arquivo que vai trazer a minha geometria 3D e as informações associadas àquela edificação. Então, aqui eu já consigo verificar tudo isso. Vou avançar. E aqui, pessoal, já posso gerar minhas plantas. Então, ele vai pegar esse modelo 3D e já vai particionar tudo isso, gerando as minhas plantas. Então, eu vou avançar e vou dar um OK. Aqui ele está criando já a minha edificação e está gerando também já as minhas plantas. Vejam que aqui, ó, ele já está gerando a referência para cada uma delas, né? E está feito aqui o meu projeto. Vou gerar o 3D para vocês visualizarem como é que fica. Está aqui, né, a minha edificação já criada. Pessoal, feita a importação da arquitetura, qual é o correto aqui também, né? No caso do projeto de instalações, é que a gente importe também o projeto estrutural. Hoje, o projeto estrutural com o projeto de instalações ocorrem diversos problemas de compatibilização, principalmente com vigas, furos em vigas, passagem de tubulações pelas vigas. Então, é muito interessante, furos em lajes também, então é muito interessante que a gente já starte o projeto importando também o projeto estrutural. Então, aqui, ó, eu tenho o meu projeto de arquitetura, né? E também já trouxe o meu projeto estrutural. Então, com isso, eu já posso iniciar agora o meu projeto de instalações, tá? Então, aqui eu já abri um arquivo mais adiantado, em que eu tenho alguns elementos lançados, só para a gente ver nesse fluxo como é que funcionaria e quais são as ferramentas que a gente tem à disposição aí para trabalhar em BIM. Vamos iniciar, então, pelo nosso projeto hidráulico, tá? Então, eu já estou aqui com o pavimento superior, né, do projeto hidráulico aberto. Então, vejam que eu consigo visualizar essa arquitetura que o programa mesmo foi lá e já referenciou para mim, para que eu pudesse utilizar como referência para fazer meus lançamentos. Aqui, só para vocês entenderem um pouquinho o que né, engloba o que é hidrossanitário no projeto hidráulico. Ele faz o lançamento e dimensionamento da rede de água fria, água quente, alimentação. Na rede de água quente, aqui, ó, pessoal, ele vai fazer o dimensionamento de diversos componentes da rede de água quente, como aquecedor vertical, aquecedor horizontal, aquecedor de passagem a gás, placa solar, e a gente tem aqui também o elemento genérico, que é para aumentar as nossas possibilidades de modelagem dentro do programa, já que é um elemento bem importante quando a gente está falando em BIM. Aqui na rede de alimentação, ele vai também dimensionar a bomba de recalque, então já vai nos dar exatamente uma bomba que vai precisar
para o nosso sistema, né? Então, ele já vai fazer todo esse dimensionamento. Então, aqui, ó, pessoal, uma outra novidade bem interessante é a possibilidade de a gente já verificar as nossas entregas, como vão ficar as entregas, enquanto a gente está fazendo o projeto. Então, aqui em elementos, eu já posso habilitar a opção de impressão, em que a gente consegue verificar já como vai ficar esse lançamento, como vai ficar essa prancha, esse resultado na prancha, né? Então, vejam que eu já tenho toda uma visão de como isso vai aparecer na prancha. Agora, pessoal, como é que a gente starta o projeto? Então, eu já tenho toda a minha arquitetura importada em FC, o estrutural importado em FC também. Já consigo utilizar como base. Já tenho as plantas arquitetônicas que vão ser utilizadas como referência. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o meu lançamento, né? Então, a gente tem diversas possibilidades de como fazer esse lançamento. Existe um lançamento mais manual, né? Em que a gente escolhe o diâmetro da tubulação e assim por diante vai lançando, né? Então, aqui a gente lança uma peça de utilização e assim por diante. Agora também existe, né? Vamos falar um pouquinho de ferramentas de produtividade. O que hidrossanitário nos dá a possibilidade de fazer lançamentos automáticos, ou seja, a gente vai fazer o lançamento de um ambiente apenas indicando onde estão as posições dos aparelhos, tá? Vamos verificar como fazer esse lançamento agora. Eu vou abrir aqui o meu detalhe isométrico, né? Então, eu já tenho posicionado as minhas colunas. Normalmente, eu starto pela posição das colunas. No meu banheiro, né? A gente pode ver que eu tenho um lavatório, um vaso e um chuveiro. Então, aqui, ó, pessoal, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro, eu vou dizer para o programa qual é a característica que vai ter aquela instalação no meu banheiro. Então, no meu caso, vai ser o quê? Água fria e água quente. Qual o material que eu quero para água fria? Vou pegar um PVC rígido soldável. Material para água quente? Vou pegar aqui um CPVC aquatérmico. Qual o ambiente? Meu ambiente é um banheiro. Misturador do chuveiro, vou escolher um monocomando. Então, baseado nesse filtro, né, nessas características, o programa vai apresentar algumas opções de lançamento para mim. Então, no nosso caso, ó, a gente tem que escolher um que tenha lavatório, chuveiro e vaso. Esse aqui tem lavatório, chuveiro, vaso e ducha, não é o nosso caso. Mas esse aqui já vai dar certo, ó, lavatório, chuveiro e vaso sanitário, mais os registros. Fechou, exatamente o que eu preciso para fazer meu lançamento. Vou selecionar essa opção. E agora aqui, ó, o programa vai me dizer o passo a passo, né, aqui embaixo, o passo a passo para como executar esse comando. Então, a primeira coisa que ele pede é o perímetro. O que é isso? É por quais paredes eu vou querer passar aqui, vou iniciar de novo, por quais paredes que eu vou querer passar a minha tubulação. Então, aqui eu vou definir que eu quero nessas paredes. Qual o embutimento dentro da parede? Eu vou colocar 3 centímetros. E agora é bem fácil, é só clicar na posição dos elementos. Então, coluna de água fria está aqui. Minha coluna de água quente está aqui. Registro de água fria, né? Já vou botar meu registro aqui. Coloquei uma indicação no piso. Registro de água quente aqui. Lavatório, só vou clicar na arquitetura. Chuveiro eu vou colocar aqui mais para o lado para a gente ver ele fazendo uma curva, tá? E o meu vaso sanitário. Tá feito, pessoal. Rapidinho o programa já lançou os meus registros, os meus pontos de consumo. Ele já definiu a altura dos ramais, já verificou onde tinha uma colisão ali entre a tubulação de água quente e água fria, já lançou a minha curva de transposição. Eu vou otimizar aqui essas indicações, né, para elas não ficarem sobrepostas. Então, a gente já tem rapidamente esse lançamento, né? Então, isso aqui traz uma vantagem muito grande no que se refere à produtividade. E o mais interessante aqui, pessoal, é que tudo isso a gente consegue configurar para o nosso padrão. Então, se vocês têm uma altura de chuveiro, ó, diferente, né, de 210, a gente pode configurar, porque tudo isso é cadastro de peças, tá? Então, essas alturas do ramal, a gente consegue definir isso e personalizar tudo isso. Quero apagar, né, uma tubulação, posso apagar, não tem problema nenhum. E agora, a gente vai ver isso no 3D, ó. Deixa eu
habilitar aqui os elementos, né, do hidráulico para a gente verificar isso no 3D. Deixa eu atualizar. E tá aqui, ó, no meu banheiro, né? Então, aquela curva de transposição, o meu registro, o monocomando, né? Então, a gente não está lançando somente linhas, a gente está lançando elementos com informações e que já estão sendo representados ali no meu modelo, no 3D. Então, aqui, ó, a gente já tem todo esse resultado e, claro, já vai dimensionando, né? Que isso aí não chega a ser exatamente uma novidade para vocês, porque o KeyBuilder, né, vocês já sabem que ele já faz todo esse dimensionamento junto. Feito isso, pessoal, o que a gente pode ir fazendo aqui, ó? A gente tem algumas opções para, vamos avançar um pouquinho para o detalhamento, né? A gente pode já lançar a lista de materiais, a legenda de indicações. Tem uma legenda aqui bem interessante, que é a legenda das peças, ó. Eu vou lançar aqui algumas, em que a gente cria indicações para as nossas peças, né? Podemos colocar aqui também legenda de condutos. E, não menos importante, vamos falar um pouquinho da entrega, né? Carol, como é que a gente... Normalmente o projeto em BIM, vocês devem estar pensando, a gente não entrega assim, ele unifilar, né? Isso aqui é uma entrega mais técnica, tá, pessoal? Antigamente, no processo tradicional, a gente entregava dessa forma. Mas hoje em BIM, como a gente tenta trazer toda essa realidade, construir virtualmente essa edificação, a gente já consegue entregar de forma mais detalhada, mais realista. Isso é bom para quê? Isso é bom para todo mundo. Isso é bom na obra, para que quem está trabalhando ali, para a mão de obra que às vezes não é muito qualificada, ela vai entender com mais facilidade. É bom para quem também, para o cliente final, porque ele olha essas linhas, né, esse desenho técnico, ele entende do que se trata, né? E agora não, quando a gente consegue entregar de forma mais realista, como eu vou mostrar agora para vocês, a gente tem aqui um resultado muito melhor, muito mais realista, né? Então, tudo isso aqui, ó, é nível de desenho, que, por exemplo, eu vou alterar esse tracejado para linha reta, né? E aqui a gente já vai tendo um resultado muito mais perceptível na questão de entendimento. A gente consegue entender muito melhor o projeto, né? Então, essas são uma das grandes vantagens da gente trabalhar em BIM. Então, vamos supor que eu não trabalho em BIM hoje. Mas, mesmo não trabalhando em BIM, eu vou poder entregar dessa forma. Então, eu estou agregando qualidade ao meu projeto. Agora, pessoal, a gente vai ver um pouquinho também sobre o dimensionamento, né? Daqui a pouco a gente vai para o sanitário, mas a gente vai ver um pouquinho sobre o dimensionamento. Então, a gente já viu algumas diferenças no que se refere à produtividade através dos lançamentos automáticos, da geração dessas planilhas e legendas, né? Então, aqui um outro detalhe bem interessante também é sobre dimensionamento, que a gente vai ver logo em seguida. E a gente já vai também para o sanitário. Para dimensionar aqui no hidrossanitário, a gente vai... Qual é a sequência, né? Então, a gente vai lançando os ambientes e agora a gente vai dimensionar. Esse dimensionar é verificar o quê? Verificar se tem algum problema de diâmetro nas tubulações, né? Vocês podem notar que tem várias indicações no projeto, ó. O que são essas indicações? São alertas para dizer para o projetista onde é que a gente pode ter problemas com diâmetros, problemas com pressão. Então, fica bem fácil de identificar. Isso não vai para a prancha, logicamente, porque serve como uma comunicação interna ali com o projetista. Então, aqui no hidrossanitário, depois de fazer o lançamento, a gente vai processar a nossa edificação para ele pegar tudo que foi lançado e chegar num resultado de cálculo. Vejam que eu já assumi alguns triângulos, né? Ou seja, já não está mais acontecendo aquele problema ali naquele ponto. E agora a gente pode ter acesso ao dimensionamento. Esse dimensionamento é verificado de onde? Aqui no gerenciador. Então, no gerenciador, onde a gente vai extrair todos os relatórios de cálculo, né? Então, aqui a gente vai adicionar alguns pontos críticos, onde ele vai localizar onde estão as peças com pior situação de pressão. Então, vamos pegar aqui o nosso chuveiro, está aqui no superior, o nosso chuveiro, a gente acabou de lançar, a gente consegue já inserir essa planilha no desenho, né? Além de gerar uma planilha
de pressão, a gente pode gerar essa planilha no formato do Excel, internamente, no Word também. A gente também pode incluir ela aqui no nosso desenho para isso já ir para a prancha, né? Então, ele já vai verificar se a pressão está suficiente ou não. Ele também dimensiona outros componentes, né, pessoal? Vamos pegar aqui o reservatório, por exemplo. Vamos verificar esse relatório, né? Esse relatório também pode ser gerado aqui no Word. Então, ele vai verificar qual é o tipo da edificação, quantidade de pessoas, né? No nosso caso aqui era um escritório, qual o consumo diário, como está a distribuição desse reservatório, e ele vai chegar a um resultado de cálculo. E aqui tem toda a fórmula do que ele utiliza e qual foi a peça adotada, né? Então, a mesma coisa, pessoal, esse mesmo relatório a gente consegue gerar aqui para, como eu comentei com vocês anteriormente, o aquecedor vertical, né, os boilers, aquecedor horizontal, o nosso aquecedor de passagem a gás, a placa solar. Os reservatórios, bem interessante aqui, a gente tem o reservatório cilíndrico, que fez que a gente viu agora, o retangular, o de concreto, e também a gente já pode fazer o dimensionamento do reservatório para aproveitamento da água da chuva, né? Então, a gente já consegue configurar isso também e fazer esse dimensionamento, né? Vou só mostrar aqui para vocês, lançar um reservatório aqui. Então, nós temos aqui um reservatório de concreto, né, que eu adicionei. E aqui a gente já pode definir se ele vai ser inferior, superior, se ele vai ser um reservatório de reuso, e ele já vai fazer todo esse dimensionamento baseado nesses dados, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, vou até mudar para água, para alimentação, que é o adequado, vamos lançar ele aqui só para vocês verem como é que funciona. Tá aqui o meu reservatório, né? Se vai ser de água da chuva ou não, qual o método de dimensionamento que eu vou utilizar aqui para esse reservatório, se é o de Ripio, do Azevedo Neto, o método da simulação, e assim a gente vai colocando os dados para dimensionamento. Então, ele já vai fazer todo o dimensionamento também do reservatório de água da chuva, né? Então, agora a gente vai um pouquinho para o projeto sanitário, para a gente ver o que aconteceu ali dentro do projeto sanitário, que a gente tem à nossa disposição de ferramentas também. Vamos abrir então aqui o superior do sanitário para a gente ver também um pouquinho do que aconteceu com ele nas ferramentas de lançamento, né? Igualmente com o hidráulico, igual ocorre com o hidráulico, aqui a gente também tem lançamentos manuais e lançamentos automáticos. Vamos mostrar direto o lançamento automático aqui para vocês darem uma olhada como é que ele funciona. Eu vou criar aqui um detalhe sanitário, vou abrir esse detalhe e aqui dentro do detalhe eu executo meu lançamento automático, né? Então eu escolho material, ambiente e ele vai mostrar as opções aqui para mim. No nosso caso, que é um lavabo, né? Então a gente tem um lavatório, um vaso e uma caixa sifonada. Então eu vou delimitar aqui o meu banheiro, né, diferente do que acontece com o hidráulico. Aqui a gente fecha o ambiente para ele entender o que é dentro e o que é fora. E agora acontece igualzinho o hidráulico. Posição do vaso, né? Meu vaso está aqui. Quero conectar com quem? Numa caixa de passagem, quero conectar em outra tubulação, quero conectar na coluna. No meu caso aqui eu vou conectar na coluna, tá, pessoal? Então veja aqui o que aconteceu. À medida que, assim que eu escolhi o ponto de conexão, ele me deu um preview das opções que eu tenho para traçado dessa minha tubulação. Eu vou selecionar essa opção e ele já lançou para mim. Agora ele vai pedir caixa sifonada, quero colocar minha caixa aqui. Quero conectar onde? Vou conectar aqui, né? Deixa eu habilitar aqui as minhas ferramentas. Quero conectar aqui. Lavatório, meu lavatório está aqui, né? Vou conectar como? Quero conectar assim. E tá feito este meu lançamento das tubulações sanitárias. Agora ele vai pedir a coluna de ventilação. E a coluna de ventilação está aqui. Eu quero ir até um ponto intermediário, então vou clicar em ir e vou clicar por aqui e quero conectar aqui. Então tá feito meu lançamento do ambiente. Então aqui é muito legal porque a gente
A gente sabe que o projeto sanitário, né, a gente vai construindo esse traçado. Então, eu particularmente faço muito isso. Faço um traçado, depois mudo, faço, refaço. Então, é um projeto que dá um pouco de trabalho nesse sentido. E com esse lançamento automático, isso vai agilizando esse processo de construção desse traçado do sanitário. Agora, vamos dar uma olhadinha como é que ficou isso aqui no 3D. Deixa eu pegar aqui os elementos. Vou habilitar aqui o meu sanitário, né? Primeiro vou atualizar isso. Deixa eu atualizar. E vou habilitar aqui o meu sanitário. Então, vejam, ó, que a tubulação sanitária ela ficou em cima, na laje. Aí vocês devem estar pensando assim, Carol, mas tá errado, né? A tubulação sanitária não é para estar aí posicionada aí. E aí que tem uma outra questão bem interessante no projeto Simbim. Vou voltar aqui. O conceito de como fazer isso no QI Builder, no QI hidrossanitário, é assim. Então, a gente vai construindo o sanitário sem se preocupar com a inclinação, visando a gente ter produtividade nesse momento. Assim que a gente definiu como é traçado, o programa tem um comando bem interessante chamado aplicar inclinação, em que ele mesmo vai fazer o cálculo de qual vai ser a inclinação, as posições das tubulações em função da inclinação que a gente definiu no projeto. Então, vou acessar aplicar inclinação, vou selecionar quem eu quero inclinar e agora eu vou definir qual é a altura que ele vai startar para inclinar. Então, é como se a gente estivesse dando, para quem usa o CAD, conhece esse conceito, um offset. Eu vou colocar aqui, pessoal, menos 35. Então, a partir de menos 35, ele vai começar a inclinar as tubulações. E vou dar um Enter. Agora, vamos ver como isso ficou aqui no 3D. Deixa eu atualizar o meu 3D. E vejam que ele já inclinou todas as tubulações, já estão aqui embaixo, né? Então vejam como é simples quando a gente está tratando com inclinação. Isso é um ganho muito interessante porque a gente trabalhar, ter que definir o traçado do sanitário já inclinando, se preocupando, isso demora muito. A gente perde muita produtividade. Então dessa forma a gente acaba ganhando esse tempo e essa produtividade no momento de inclinar, que é tão importante quando a gente está trabalhando em BIM, porque a gente precisa saber com precisão aonde uma viga vai ter que ser furada, ou com precisão para que eu não precise furar a viga, né? Quanto que eu tenho que rebaixar, se isso é possível, se isso não é. Então, esse é um momento bem delicado no projeto sanitário em que a gente tem esse ganho aí de produtividade em função dos recursos pensados para isso. Além disso, né, a gente também tem aqui outros detalhes sobre o projeto sanitário, como a gente já comentou anteriormente, que é aquele detalhamento mais realista. A gente também tem aqui uma novidade muito interessante, que é um novo ambiente para lançamento do sanitário, que é o detalhe isométrico, né? Quando a gente está... Agora a gente pode criar detalhes isométricos e fazer o lançamento dentro do detalhe isométrico para o sanitário também. Isso facilita muito na questão de modelagem do projeto, então a gente consegue desviar mais facilmente. A gente vai ter outras novidades, né, que estão chegando para o lançamento da nova versão, que é o lançamento em corte. A gente já criar ambientes em corte, fazer esse lançamento em corte, isso facilita muito o nosso lançamento também e modelagem. E falando um pouquinho mais sobre detalhamento, né, a parte de entregas, o que acontece comigo é o seguinte, pessoal, tem o tempo total, né, de elaboração do projeto até a entrega das pranchas. E nessa entrega das pranchas, né, a parte de fazer o detalhamento, organização do projeto demora muito. Para mim, assim, ó, uns 40% do tempo é no momento de elaboração das pranchas. Então, a gente tem aqui alguns recursos que vieram minimizar, e eu gosto muito desse recurso, que é o otimizar indicações. Tá? Ele já existia anteriormente, mas ele foi reformulado para que ele otimizasse de forma mais precisa essas indicações. Então, vejam que isso aqui é muito comum acontecer, né? A gente tem diversas indicações no projeto. Então, a gente vai selecionar quem a gente quer otimizar. Vou dar um Enter, ó. E vejam como o programa ele já organizou novamente as minhas indicações, procurou os espaços vazios para alocar as minhas indicações. Então, assim, a gente ganha muito tempo no momento de gerar as pranchas.
Um outro detalhe bem legal aqui também é a possibilidade de inclusão das cotas de topo e fundo, né? Das nossas caixas, posicionamento das tubulações. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né? Tem aqui minha cota de topo e fundo, seleciono, ó, e vou posicionando. Vou colocar aqui para minha tubulação também, das minhas caixas, e assim por diante a gente vai moldando esse nosso detalhamento para que ele fique cada vez mais preciso e mais detalhado. Não adianta a gente fazer todo um projeto perfeito ali na questão de modelagem, na questão de dimensionamento, se no momento de entregar ele, na hora que a gente vai entregar, porque no fim das contas lá na obra, por enquanto, né, isso deve mudar, mas por enquanto a gente continua usando as pranchas. E a gente não coloca o detalhamento que precisa nas pranchas para que eles possam entender o que foi feito, o que foi pensado e possam executar. Então, tudo isso acaba enriquecendo as nossas entregas, né? Então, a gente tem esse diferencial bem interessante aqui no QI hidrossanitário. Então, a gente também tem aqui o dimensionamento da caixa de gordura, além das unidades do tanque séptico, filtro anaeróbio, sumidouro, vala de filtração, vala de infiltração. A gente também pode fazer todo esse lançamento aqui. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai para uma etapa, né, um pouco de compatibilização. Então, fiz o meu projeto, agora vou verificar a compatibilização com as demais disciplinas. Então, a gente tem um fluxo aqui dentro do QI hidrossanitário muito interessante, que eu concordo muito com essa metodologia, na verdade eu defendo ela, que é o seguinte: muitas pessoas acabam fazendo o projeto em BIM, elas vão fazendo seu projeto, depois elas passam por uma outra pessoa para que ela verifique as colisões, e daí a partir dessa verificação das colisões, essa pessoa vai retornar para os projetistas dizendo onde está colidindo. Então esse é um fluxo de trabalho, Mas o que acontece? Por que a gente já não pode agilizar isso, né? Quem tem um conhecimento técnico, muitas vezes para resolver um problema de colisão, é o próprio projetista. E isso faz com que o processo acabe demorando um pouco mais. Então, eu gosto de já ir fazendo o meu projeto, já ir verificando aqui, ó, o meu projeto estrutural, e daí a gente já vai verificando possíveis colisões, tá, pessoal? Então, é muito interessante que a gente já vai resolvendo. Então, no meu próprio processo de projeto, que eu já tenho todas as disciplinas integradas, por que eu já não posso ir resolvendo? Então, aqui o programa ele tem um recurso bem interessante, que é o de Clash Detection, né, que é verificação de colisões. Então, ele já vai verificar aqui as colisões para a gente. Então, eu vou acessar aqui verificar colisões, para a gente dar uma olhadinha como é que funciona esse recurso dentro do programa. Ele já vem associado, pessoal, com o conceito de notas BCF. O que são as notas BCF? As notas BCF a gente gosta de chamar de WhatsApp do BIM, né? A gente ouviu esse termo, gostou muito, porque ele realmente explica muito como é que funciona. Então, aqui, ó, pessoal, eu já vou mostrar para vocês o conceito do notas BCF. Então, aqui eu posso criar regras, né, para verificação das colisões. Aqui tem o meu estrutural, vou criar aqui uma estrutural versus sanitário. Então, aqui eu posso selecionar os elementos que vão participar dessa colisão, para verificar dessa verificação. Eu aconselho a não selecionar todos os elementos, porque muitas vezes a gente vai gerar muitas colisões, algumas não são tão relevantes. Então, eu gosto de pôr prioridades. Então, as mais relevantes, né, primeiro. Então, aqui, ó, vou pegar aqui as mais relevantes para mim. Eu vou considerar como sendo conduto de esgoto. Vou aproveitar e pegar um aparelho aqui também, porque às vezes tem alguns aparelhos que podem colidir ali com viga. Ali o conduto de esgoto com alguns modelos do meu projeto estrutural, né? Então, eu vou pegar aqui com a minha viga. Então, eu vou desabilitar aqui o pilar e vou dar um OK. Então, ele está tentando encontrar aqui as colisões. Então, eu tinha colisões aqui mais antigas, né? Deixa eu apagar esse grupo.
Então, ele está tentando encontrar aqui minhas colisões. E isso, pessoal, já são as notas BCF. Então, ele já entrou nesse conceito de nota BCF. Vocês já vão entender o que é isso. Ó. Eu vou dar um duplo clique e ele vai abrir essa nota. Essa nota, pessoal, a gente pode criar em qualquer situação de projeto, tá? Então, não precisa ser só nas colisões. Eu quero comunicar alguma coisa com o estrutural, quero me comunicar com outros projetistas, eu crio as notas BCF. Porque é uma forma que a gente pode utilizar de comunicação que ainda fica associada ao modelo. Então, vejam que legal. O que significa isso aqui? Ó? Aqui eu posso dizer qual o status dela, está aberto, está em andamento, qual a prioridade, né? O que eu vou colocar normal. Eu vejo qual é a colisão. Aqui, ó, eu consigo mostrar a posição. Então, imagina a gente ter que descrever onde está um problema num projeto. Esse projeto é pequeno, mas imagina um maior. Como é que eu vou descrever isso? Aqui é bem fácil, ó. Ele grava a posição. Então, vejam como ele gravou a posição e eu já consigo saber, né, onde é que isso está acontecendo. Ó. Então, eu tenho aqui alguma coisa colidindo com a minha viga baldrame. Deixa eu dar um OK e ele já organizou aqui para mim. Eu já consigo ver no projeto aonde isso está acontecendo. E assim por diante, tá, pessoal? Ó, vou organizando aqui. Tenho outra colisão, vou considerar como normal. Então, eu já posso ir vendo isso no projeto e já posso eu mesma ir arrumando, se for possível, né, dentro aqui do projeto. Ó. Tem aqui outra colisão, né? A gente tem aqui diversas colisões. Ó. Vamos dar uma olhadinha em todas elas para vocês verem como é que elas aparecem. Ó. Essa aqui é bem interessante. Ó. Essa aqui, pessoal, essa é muito interessante. Por quê? Ó? Vamos dar uma olhadinha nela. Isso aqui é uma prioridade alta, na minha opinião, né? A gente pode colocar um autor, vou colocar aqui Carol. Posso colocar aqui um comentário, se eu quiser, né? Tirar uma foto. Nesse caso aqui, eu vou colocar um comentário do que eu vou fazer, né? Vou desviar a tubulação da viga. Posso criar aqui uma foto, né? Adicionar uma imagem. E posso editar, né, pessoal, mostrar aqui onde é que eu quero desviar, ó, isso aqui, por exemplo. Então, vejam como eu posso ir documentando tudo isso vinculado ao modelo. Vou dar um OK. Ó, o que acontece aqui, né? O ideal aqui é que eu fizesse um desvio dessa viga. Então, a gente pode fazer aqui um desvio 90, um desvio 45, né? Tem que ver ali a altura do contrapiso, como é que fica. Mas isso aqui é um típico problema que eu não preciso passar para frente. Eu mesma já posso resolver, porque a gente sabe que furo vertical em viga é muito difícil de fazer, devido à seção e aos critérios normativos que existem no projeto estrutural. Então, o furo vertical em viga para tubulações de esgoto que tem um diâmetro maior são difíceis de fazer. Então, a gente normalmente já desvia essa tubulação. Então, a gente já pode ir trabalhando essas questões dentro do próprio projeto. Então, a gente já vai verificando essas colisões. Terminei algumas colisões, ó, posso exportar essa nota BCF e comunicar, passar para outros projetistas. Posso botar no ambiente em nuvem, posso mandar ali num servidor que eu tenha compartilhado com os outros projetistas, enfim, daí cada um vai ter o modo de se comunicar, mas é assim que vai funcionar, tá, pessoal? A gente já vai comunicando dessa forma facilmente. Como eu falei, as notas BCF, elas podem ser criadas sem precisar ser por colisão, pode ser alguma coisa que eu queira informar sobre o projeto e registrar aquilo. Então, é bem interessante esse conceito das notas BCF. Além do que hidrossanitário, né, o que a gente tem também ali para a linha hidráulica, né, que envolve mais o projeto hidráulico. A gente também tem o que incêndio, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês elementos, ó. Vou mostrar aqui o projeto de incêndio. E essa rede ali, ó, já engloba todo o dimensionamento hidráulico dos meus hidrantes, dos meus sprinklers. Vou abrir aqui um croquis, ó, do projeto de incêndio. Então, aqui vou pegar aqui
o meu superior, né, para a gente observar aqui o meu pavimento superior. Então, eu tenho o lançamento da rede de hidrantes, em que a gente já faz o dimensionamento das bombas, da bomba jockey também. Temos o projeto de sprinkler aqui, que a gente vai fazer o lançamento do sprinkler. Ele tem um recurso muito interessante, que é o adicionar em área, que facilita bastante esse lançamento, né? A gente consegue definir aqui rapidamente qual é a área que isso vai ser lançado, definir algumas configurações aqui para essa área, e a gente já tem o lançamento de todos os sprinklers. Além disso, ele também vai fazer para a rede de sprinkler dimensionamento da bomba, bomba jockey. Uma novidade bem interessante, que é bem recente, né? Recém saída do forno, é a nossa rede do preventivo. Então, a gente tem aqui os extintores, detecção e alarme, iluminação de emergência, sinalizações. Então, a gente já pode fazer o lançamento desses elementos no projeto. Eu vou colocar aqui do ladinho do meu hidrante, só para vocês verem como é que funciona isso. Eu tenho aqui alguns extintores. Vou colocar este aqui, para a gente visualizar esse extintor, né? Então, aqui a gente tem uma representação mais realista, para a gente visualizar o volume. Posso também colocar uma outra representação. E aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no 3D. A gente tem aqui o nosso extintor, tá, pessoal? Isso aqui é tudo de uma cor. A gente pode alterar as cores desses elementos no 3D. Tá aqui, ó, extintor preventivo. Podemos definir aqui uma nova cor para ele. Vou colocar aqui esse vermelho mais escuro. Então, a gente tem todas essas representações. A mesma coisa acontece também com a detecção e alarme, iluminação de emergência, as placas, né? A gente tem tudo isso também no programa, a gente já pode lançar e modelar. Então, é interessante que a gente consegue já fazer todo o projeto preventivo aqui completo no que incêndio, né? Através do lançamento e modelagem das peças do projeto preventivo. Além do preventivo, que tem todo o benefício do cálculo e modelagem, a gente também tem o QI Gás, que a gente vai fazer elaborar o nosso projeto de gás, né? Deixa eu mostrar aqui no 3D também para vocês o meu projeto de gás. Então, aqui em elementos, vou habilitar o gás. É um projetinho um pouco menor, né? Tá aqui, ó. A gente está abastecendo aqui um fogão com uma rede de gás. Então, a gente tem aí todos os benefícios desse modelo em BIM. Então, a gente pode criar todo um cadastro de peças também, a gente pode personalizar esse nosso cadastro, criando as nossas peças, definindo aqui qual vai ser a representação dessas peças, né? Então, aqui, por exemplo, um T, a gente consegue fazer toda uma representação 3D dessas peças também. Tá, pessoal? Então, essa é a grande vantagem de trabalhar em BIM. A gente tem uma facilidade de comunicação com as outras disciplinas, uma facilidade, não que compatibilizar antes não era necessário, era sim, era muito necessário, mas era mais difícil, porque a gente tinha que muitas vezes imaginar a situação que estava acontecendo. E agora não, agora facilmente a gente consegue verificar o que está acontecendo entre a nossa disciplina de instalações com o projeto estrutural, com a arquitetura, se aquela concepção está boa de fato, como é que está a comunicação, se o estrutural vai ter que furar uma viga. Então isso fica mais fácil para eles também, porque eles já sabem a posição exata e a gente evita diversos problemas, tá? Feito o nosso projeto, como é que a gente finaliza? A gente tem duas entregas aqui bem interessantes a mais, ó. A gente vai ver agora. Então a gente pode gerar a nossa lista de materiais em planilha, né, que planilha do Excel a gente pode gerar a nossa lista de materiais completa do projeto. Pode ser uma lista também por pavimentos. A gente pode gerar aqui também, pessoal, relatórios, né? Todos os meus relatórios de verificação. Um recurso bem interessante aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar aqui o meu hidráulico. Vamos aqui no gerenciador. Eu posso gerar também
os meus memoriais descritivos. Então aqui eu posso definir qual é o conteúdo, né, dos memoriais, mas ele vai mostrar a identificação do projeto, quais as normas relacionadas, os relatórios de dimensionamento que eu quero incluir aqui nesse meu memorial. Isso pode ser gerado também no Word, tá, pessoal? Estou mostrando aqui internamente, mas ele também pode ser gerado no Word. Então veja que ele já vai agrupando diversas informações nesse memorial mais descritivo, né? Tudo isso quem configura ali, quais essas informações que vão ser mostradas é o projetista. Além disso, pessoal, uma outra entrega bem interessante agora, que eu vou deixar um videozinho para vocês no final, para vocês verem como é que funciona, é a entrega da realidade aumentada. Então, a gente, além de entregar tudo isso, a gente pode entregar o nosso projeto em realidade aumentada, né, que vocês já devem ter visto por aí, ali das instalações ou do estrutural sobre algum elemento, né? Então, eu vou deixar um videozinho aqui no final para vocês verem como é que funciona isso, tá? Essa realidade aumentada. E, claro, não menos importante, né? Mas quando se tratando de projeto em BIM, a gente tem que exportar esse modelo IFC. Então, eu posso criar aqui um modelo hidrossanitário. Eu posso exportar o meu modelo IFC para que a gente possa continuar o nosso fluxo de projeto. No meu caso, por exemplo, eu poderia passar ali para um projeto de elétrico, né? Para o elétrico já usar como base. A gente poderia passar por uma fase aí de planejamento, de orçamento. Então, esse projeto ele continua, tá, pessoal? Então, aqui eu vou escolher qual o formato, né? O IFC ou o Q3D, posso criar vários perfis de exportação. Aqui era um perfil só do hidráulico, um perfil só do sanitário. Aqui eu consigo configurar, né? Como é que eu quero personalizar por projeto, por pavimentos, a gente pode personalizar. Se a gente quer paramétrico, se a gente quer mais realista. Aqui onde eu quero guardar esse meu arquivo, né? A gente também pode fazer um vínculo aí com o K-Cloud, já mandar esse arquivo lá para a nuvem, já ficar vinculado com a nuvem. Então eu tenho diversas possibilidades aqui. Eu vou gerar esse arquivo, vou exportar ele e vou ter um arquivo IFC. Então, quando a gente está falando em BIM, a gente entrega as pranchas, a gente entrega a nossa lista de materiais, a gente entrega os memoriais e a gente entrega também o modelo 3D, que é o IFC. Tá? Aqui a gente trabalha no conceito Open BIM, então esse modelo é o modelo IFC para que qualquer um no fluxo de projeto possa abrir esse arquivo e continuar ali utilizar como referência o nosso projeto elaborado, tá, pessoal? Então, esses foram, né, resumidamente ali os principais recursos, né, as novidades que a gente tem com relação ao BIM, como trabalhar com produtividade em BIM ainda de acordo com as normas. Então, é bem interessante a gente tentar nos adaptar, né, para quem ainda não iniciou, tentar se adaptar pelo menos com a ferramenta, porque uma das maiores dificuldades é nessa troca de ferramenta, para utilizar uma ferramenta que esteja dentro desse conceito de informação, modelagem, trabalhando em BIM, e logo depois ajustar o fluxo de trabalho, tá, pessoal? São dois momentos bem importantes, a atualização da ferramenta e a atualização do fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é muito complicado, né? Muitas vezes quando a gente está trabalhando com uma equipe, no escritório, a gente tem que mudar um pouco o fluxo. Então isso já tem um grande impacto. Ainda mais se a gente não sabe utilizar corretamente a ferramenta, fica mais difícil ainda. Então o ideal é que a gente já vá se adaptando, utilizando uma ferramenta que vá trazer produtividade para o nosso dia a dia, para a nossa elaboração de projeto, seja em BIM ou não seja em BIM, para o nosso trabalho como projetistas. E o ideal é que ainda esteja adequada aí ao BIM. Tá, pessoal? Então, um abraço para vocês e até uma próxima palestra.